Olá, povo de Deus, povo abençoado da 4ª região eclesiástica, povo metodista de Minas Gerais, o Espírito Santo do Ceará, saudando vocês aqui com a paz do Senhor, na certeza de que vocês estão aí com muita expectativa de mais uma quarta com Bispo, ouvir princípios da palavra de Deus. Como você já sabe, o Quarta com Bispo é esse nosso programa aqui semanal, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos essa live, essa transmissão, onde como bispo da região eu tenho o privilégio de poder chegar até você compartilhando algumas coisas que Deus vai gerando no meu coração como ênfases pastorais. Nesse tempo, nós estamos já há algumas semanas trabalhando uma série de mensagens baseada no texto de Neemias, onde nós temos nesse relato a reconstrução dos muros de Jerusalém e também das portas de Jerusalém, dos portões de acesso à cidade de Jerusalém. E eu tenho falado semana após semana aqui que essas portas simbolicamente representam ações de Deus na nossa vida, coisas que nós também precisamos nos esforçar para restaurar na nossa caminhada. Então nós já falamos a porta dos cavalos, porta da fonte, porta das águas, porta do monturo, porta do vale, porta da guarda, falando o que essas portas e a restauração delas representava para o povo de Israel e como que simbolicamente essas restaurações podem também trazer para as nossas vidas restaurações importantes. Hoje eu quero falar da penúltima porta, lembrando que na próxima semana, dia 29 de novembro, nós vamos falar da última porta, da restauração da última porta, e hoje eu quero falar da penúltima porta. Neemias, capítulo 3, versículo 3, diz assim o texto: os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Então nós vemos aqui mais uma porta que Neemias e o povo de Israel restaurou, a porta do peixe. A porta do peixe representava para o povo de Israel a porta de acesso ao comércio, porque era a porta que eles comercializavam o peixe na cidade. Então a porta do peixe, de forma muito simples, representava o acesso ao comércio do povo, ao comércio da cidade. Queimar as portas de Jerusalém representavam ali a inviabilidade social para o povo de Israel. E queimar especificamente a porta do peixe representava inviabilizar comercialmente o povo. O povo de Israel também, em outras frentes, mas também se manifestava financeiramente, se respaldava financeiramente através do comércio de peixe. E queimar a porta do peixe era inutilizar nessa área específica, uma área muito rentável para o povo de Israel, o comércio e as finanças da cidade. Então, restaurar a porta do peixe significa a restauração comercial, a restauração financeira, a restauração material do povo. E eu vim aqui para dizer a você que Deus também tem preocupações na nossa vida quanto à restauração de áreas materiais e financeiras. É um equívoco que muita gente acaba achando que Deus não se preocupa com a área financeira e com a área material do seu povo. Lamentavelmente, o diabo tem trabalhado ao longo dos séculos para afugentar, para oprimir o povo de Deus quanto à questão financeira. Não apenas gerando escassez financeira, mas também impedindo, coagindo o povo de pensar e de entender que a questão financeira também é uma área que Deus atua. Tanto é uma área que Deus atua que a porta do peixe foi restaurada para o povo de Israel, representando a restauração ou restaurações nessa área que Deus gostaria de fazer na nossa vida. Lamentavelmente também, ao longo dos anos, dos séculos, o diabo conseguiu em várias frentes fazer com que o tema dinheiro, o tema finanças, o tema de coisas relacionadas a questões materiais fosse um tabu dentro da igreja. Não pode falar isso, porque senão
vão achar que a igreja só pensa em dinheiro, não pode falar isso, porque senão vão achar que o pastor, a pastora, os líderes só pensam em dinheiro ou querem, de alguma forma, se beneficiarem a título de oprimirem financeiramente o povo. Então essas mentiras, essas esparrelas foram disseminadas de forma muito significativa dentro das igrejas, dentro do ambiente religioso, especialmente no ambiente evangélico. Isso acabou se tornando um tabu para muita gente. Mas eu vim aqui dizer para você que isso é mentira do diabo e que Deus tem sim pretensões de nos fazer satisfeitos. E a satisfação também passa pela área financeira e material. Seria uma leviandade, uma irresponsabilidade minha como líder espiritual vir aqui falar que Deus tem projeto de tornar todos os seus filhos e filhas milionários. Isso não é verdade, eu não poderia falar isso. Deus tem projeto de tornar todo mundo milionário. Todos os crentes vão se tornar patrões, patroas e nunca vão ser empregados de nada. Isso não é verdade. Em alguma medida, alguns podem se tornar muito abastados, em outra medida, muitos podem se tornar líderes, cabeças de organizações, mas não é o ser milionário, não é o ser muito rico, não é o ser cabeça de alguma organização que gera a prosperidade de Deus na sua vida. Você pode nunca se tornar uma pessoa rica, milionária, e se tornar uma pessoa próspera, se tornar uma pessoa onde tudo na sua vida caminha de forma aceitável, razoável e que satisfaça você. Tudo isso porque Deus tem sim pretensão de fazer os seus filhos e filhas restaurados na área financeira, material, à porta do peixe. Agora, eu não poderia também não falar a você de onde surgiu. Essa ideia de que Deus só se preocupa com as questões espirituais e a questão material não é uma questão espiritual, isso começou a ser disseminado lá na filosofia grega, séculos e séculos atrás. Então a filosofia grega, de alguma forma, estabeleceu essa dualidade dentro do ambiente religioso, onde você tinha um Deus para questões espirituais e um outro Deus específico para questões materiais. O Deus das questões espirituais era o chamado Deus da bondade, o Deus pleroma. Depois você pode pesquisar isso aí. O Deus pleroma era o Deus da bondade. Esse Deus era o Deus que tratava só de questões espirituais. E você tinha o Deus Demiurgo, que era o Deus chamado Deus da maldade. Então, o Deus Demiurgo, que era o Deus da maldade, esse cuidava de questões materiais. Esse era o que gerenciava questões materiais. Então, esse era um princípio da filosofia antiga. Então, quando você, ao longo dos séculos, foi desenvolvendo a ideia de que tem um Deus da bondade, que é o Deus que cuida só de questões espirituais, e o Deus da maldade, que é um Deus que cuida de questões materiais, é óbvio que lá no subconsciente do povo se desenvolveu a ideia de que tratar de coisas materiais é maldade, é o demiurgo, não é o pleroma, não é o Deus da bondade. E essa é uma mentira que o diabo foi disseminando ao longo dos anos. Como eu te falei, isso tem raiz lá na filosofia grega, muitos e muitos séculos atrás. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para mostrar para você que Deus se importou em restaurar a porta do peixe, em restaurar a porta da prosperidade material na nossa vida. E como que a porta do peixe é restaurada na nossa vida? Primeiro, eu preciso te falar como que ela é destruída. Ela é destruída, ela é queimada quando nós entramos nessa mentira de que o Deus da bondade não se mistura com o Deus da maldade, que são os bens materiais. Então essa é uma mentira do diabo e a gente precisa romper com isso, porque é dessa forma que a porta do peixe é destruída. A porta do peixe é destruída a partir dessa lógica de que Deus não se mete nas questões materiais. E por isso, a minha vida, de alguma forma, é estabelecida na lógica da infidelidade nas questões dos bens materiais. Como que a porta do peixe é restaurada? Primeiro, quando a gente entende que tudo na nossa vida pertence a Deus.
que dinheiro, que bens materiais são temas espirituais. Um exemplo disso que eu posso te dar é quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, estavam ali as negociações sendo feitas entre Moisés e o faraó, já tinham acontecido várias pragas e o faraó já estava quase cedendo, porque o negócio estava estreito para ele. Cada vez que ele apertava o cerco e dizia que o povo não iria sair, vinha uma praga. Então ele estava quase ali cedendo e negociando. E um belo dia ele falou para Moisés o seguinte: olha, tem muita praga vindo sobre Israel, sobre o Egito. Eu estou vendo aí que o Deus do povo de Israel é um Deus forte mesmo. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou liberar o povo de Israel para ir embora. Eu vou liberar vocês para irem embora. Só que você vai ter que deixar aqui no Egito todos os seus bens, toda a sua riqueza. Tudo que vocês possuem, vocês têm que deixar aqui no Egito. Vocês até podem ir embora, mas vai ficar todos os seus bens. Moisés se virou para o rei do Egito, o faraó, e disse o seguinte: meu amigo, nada nosso vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque nós vamos levar tudo que é nosso, porque é certo que nós vamos servir a Deus no deserto com os nossos bens. Olha só a resposta de Moisés para faraó. Não vai ficar uma unha, e esse não vai ficar uma unha não é uma expressão minha, está escrita no texto bíblico. Não vai ficar uma unha nossa aqui no Egito, porque nós vamos servir a Deus com os nossos bens materiais no deserto. Isso significa que Moisés e o povo de Israel tinham a ideia clara de que tudo que eles possuíam era de Deus e eles deveriam servir a Deus com seus bens materiais. Então a porta do peixe, a porta do comércio, a porta dos bens materiais, a porta da prosperidade material e financeira, ela é restaurada na nossa vida, em primeiro lugar, quando nós reconhecemos que os nossos bens são de Deus e eles precisam estar à disposição do serviço a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Ele poderia ter dito o seguinte: olha, para a gente se ver livre do Egito, para a gente deixar de ser escravo, a gente vai abandonar tudo aí. Vamos seguir a orientação de Faraó e vamos deixar tudo aí. Mas Moisés diz o seguinte: nós não podemos, a título de uma pseudo-liberdade, a gente não pode abrir mão daquilo que nós temos. Por quê? Porque tudo que nós temos deve servir para engrandecer o nome de Deus. Então a primeira dica que eu te dou para restaurar a porta do peixe na sua vida: entenda que tudo que você tem pertence a Deus. E sirva a Deus com tudo que você tem. Sirva a Deus com seus bens materiais, devolvendo a Ele parte daquilo que você tem, segundo aquilo que a Bíblia estabelece para nós. Eu estou falando de dízimos e ofertas, sim. Se você não quer ouvir sobre dízimos e ofertas, é simples. É só rasgar da Bíblia textos tanto do Novo Testamento como do Velho Testamento. E a gente tem que acabar também com aquela conversa fiada de alguns que dizem o seguinte: não, esse negócio de dízimo é só lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, não tem nada a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento não fala de dízimo. Bem, então parece que você, ou pessoas que falam isso, nunca leram o texto de Mateus 23, onde Jesus deixa claro, falando sobre dízimo, que, criticando os religiosos à sua época, ele falou o seguinte: vocês dão dízimo, mas vocês não consideram uma porção de outras coisas que vocês deveriam fazer. Ou seja, vocês são dizimistas, ou seja, Jesus está falando do dízimo, vocês são dizimistas, vocês são contribuintes, mas vocês desprezam a causa da viúva e do órfão. Aí olha o que Jesus fala, Mateus 23. Vocês não deveriam deixar uma coisa por causa de outra. Vocês não deveriam cobrir uma coisa e descobrir outra. Então Jesus deixa claro que a crítica que ele estava fazendo aos religiosos à sua época era que eles eram dizimistas, mas não faziam uma série de outras coisas. E Jesus fala: vocês não deveriam, por causa de uma coisa, deixar outra. Ou seja, em resumo, vocês deveriam fazer as duas coisas. Vocês deveriam continuar sendo contribuintes, mas não dizer para Deus: eu sou contribuinte, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu também posso desconsiderar outras coisas. Então, quem diz que Jesus não toca no Novo Testamento no tema de dízimos
de ofertas e de contribuições está equivocadíssimo. Jesus, inclusive, dá na cabeça fortemente dos religiosos da sua época, dizendo que eles deveriam acolher e obedecer todos os preceitos e não apenas alguns que para eles eram mais convenientes. Então essa é a primeira coisa para a restauração da porta do peixe. Reconheça que tudo é de Deus e sirva a Deus, ofereça a Deus todas as coisas em prol do serviço a Ele. Dinheiro e bens materiais são temas espirituais. Dinheiro e bens materiais são temas que engrandecem o nome de Deus. Uma segunda coisa que eu quero falar para você, para a gente fechar essa nossa conversa aqui hoje, uma segunda coisa para que a porta do peixe seja restaurada na nossa vida, é entender o princípio que Davi estabeleceu lá no texto de Crônicas, aonde ele diz o seguinte: eu nunca mais vou me apresentar a Deus levando a Ele, levando no altar dele algo que para mim não seja um sacrifício. Então, o que eu quero desafiar você nesse momento é entender o princípio daquilo que para nós é um sacrifício, daquilo que para nós vale alguma coisa. Davi disse: eu nunca mais vou ofertar a Deus algo que está sobrando no meu bolso, algo que para mim não tem valor algum. Não tenho nada mais interessante para fazer com isso, então eu vou oferecer isso para Deus. Nunca mais ofereça para Deus o pior que você tem. E eu estou falando isso em dinheiro, bens materiais, prioridade de tempo, estou falando de talentos, em todas as áreas da sua vida. Nunca ofereça o pior que você tem a Deus. Se você quer prosperar, se você quer ter ações bem-sucedidas em qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, se você quer ter condições de ter uma vida saudável, entenda o princípio de entregar sempre a Deus o melhor que você tem. Eu não estou falando aqui somente de dinheiro, eu estou falando de porta do peixe, porta da prosperidade. E a porta da prosperidade não trata apenas de questão financeira, trata de tudo que diz respeito a ações bem-sucedidas. Se você quer ter ações bem-sucedidas, se a porta do peixe vai ser restaurada, primeiro, entenda que tudo que você tem é de Deus e sirva a Ele com o que você tem. Segundo, a porta do peixe ser restaurada, entenda o princípio de entregar a Deus sempre o melhor, a melhor parte. Tem gente que quer prosperar, mas ele estuda muito, ele trabalha muito, mas no ministério que Deus confiou a ele, ele dá sempre o que sobra. Tem gente que trabalha muito para ganhar o seu dinheiro, que é um dinheiro suado, e pagar as suas contas. Mas dentro da igreja, ele não serve a Deus em ministérios dos quais a sua vocação e os seus talentos que foram dados por Deus manifestam que ele apresente tais talentos e tais vocações e carismas. Tem gente que eu já ouvi na igreja dizendo o seguinte: não, eu trabalho muito nessa área já durante a semana toda, eu não quero fazer isso na igreja. Mas como não? Se Deus te deu um talento para você ganhar dinheiro com aquilo, por que você não usa também esse talento para servir a Deus e amplificar a propagação do Evangelho? Então Davi colocou isso como princípio. Eu nunca mais vou me apresentar a Deus, diante de Deus, com algo que para mim não seja um esforço, não seja um sacrifício, não seja algo que eu reconheça que eu estou dando o meu melhor para Deus. Eu poderia falar também de Abraão, que estava vivendo um tempo de muitas dificuldades, de uma promessa de Deus que nunca se cumpria na sua vida, até o momento que ele recebeu anjos na sua casa, e ele não sabia no primeiro momento que eram anjos. Ele hospedou aqueles anjos na sua casa, foi até a sua mulher e pediu que ela fizesse o melhor bolo, a melhor comida que ele iria oferecer àqueles mensageiros de Deus. E ao oferecer o seu melhor, Abraão teve a revelação daqueles anjos de que ele seria pai de uma grande multidão. Então eu poderia falar muitas outras coisas aqui sobre a porta do peixe, mas eu encerro compartilhando esses dois princípios que eu considero que já são suficientes para a sua reflexão. Quer restaurar a porta da prosperidade, quer restaurar a porta de ações bem-sucedidas e de crescimento material e de toda sorte na sua vida, que era o que representava a porta do peixe? Primeiro, reconheça que tudo que você tem é de Deus e você precisa servi-lo com essas coisas. Faça como Moisés e o povo de Israel. Não vai ficar uma unha no Egito. Tudo
vai ser usado para a glória de Deus. Segundo, faça como Davi, faça como Abraão. Decida apresentar a Deus sempre o seu melhor. O seu melhor. O melhor do seu tempo, dos seus talentos, do seu dinheiro, dos seus bens. Tudo que você tem, ofereça a Deus o melhor. Eu tenho certeza que a porta do peixe vai ser restaurada na sua vida e Deus é fiel para fazer com que a sua palavra se manifeste na sua vida e se cumpra. A Bíblia diz que Deus não negará bem algum aos que andam retamente com Ele. Vamos orar? Senhor, em nome do Cristo, eu quero te agradecer pela perspectiva que o Senhor tem nos dado de que é uma falácia, uma mentira, aquilo que a filosofia grega expandiu em todo o mundo, de que há um Deus preocupado especificamente com questões espirituais e um outro Deus, que é um Deus mau, que se engaja apenas com questões materiais. Nós repreendemos isso, Deus, das nossas almas e assumimos, Pai, que essa ideologia, essa filosofia que foi se disseminando ao longo dos séculos, fazendo com que hoje muita gente ache que o tema de dinheiro, o tema de bens materiais, o tema de prosperidade é um tema divorciado de um Deus todo-poderoso que és Tu. Nós queremos que isso seja repreendido das nossas vidas e da vida de muitas outras pessoas que de alguma forma acessarão esse vídeo em algum momento. Para que todos entendam de forma definitiva que Tu és o Deus de toda a terra, que Tua é a terra e toda a sua plenitude, que Teu é o mar, que Teu é o sol, que Teu é a lua, que Tua é a lua, que Tuas são as estrelas, que Teu é o dinheiro, que Teu é o ouro, que Teu é a prata. Tudo pertence ao Senhor e nossas vidas pertencem a Ti. E por isso eu te peço, restaura a porta do peixe, para que esse teu filho, essa tua filha, comece a prosperar em todas as áreas da vida. Para que esse teu filho, para que essa tua filha possa experimentar o melhor que o Senhor tem nessa terra. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você na próxima quarta-feira, próxima quarta com o bispo. Será uma quarta com o bispo especial, porque nós vamos estar encerrando essa série de mensagens específicas sobre a restauração das portas de Jerusalém. Eu vou falar sobre a restauração da última porta de Jerusalém. Vou falar sobre a restauração da porta oriental. Então, semana que vem a gente vai estar junto. E também será uma quarta com bispo especial, porque eu vou estar fazendo as nomeações pastorais da quarta região para o ano de 2024. Então, você que é metodista, espalha isso para outras pessoas, para que na próxima quarta-feira estejamos aqui juntos, fazendo as nomeações e acolhendo desafios pastorais para o próximo ano. E eu quero encerrar desafiando você a estar orando junto comigo, com os SDs, com os pastores e pastoras, começando hoje, nessa quarta-feira. Nós vamos orar de hoje à meia-noite até a próxima terça-feira à meia-noite. Serão 7 dias de oração. Toda meia-noite nós vamos parar, a partir de hoje, vamos parar e orar. E vamos colocar o processo de nomeações diante de Deus. Então guarda isso. Hoje você já tem um compromisso à meia-noite de orar. E nós vamos, de hoje, quarta-feira, até a próxima terça-feira, orando sempre à meia-noite pelas nomeações. Próxima quarta-feira, então, depois de 7 dias de oração, à meia-noite juntos, a gente vai estar aqui na quarta com o bispo, vamos estar aqui na quarta com o bispo com as nomeações e o fechamento das portas de Jerusalém. Imagina só o que vai acontecer, o movimento espiritual de todos os metodistas da quarta região, à meia-noite orando juntos pelas nomeações. Deus está nesse negócio. Até a próxima quarta-feira, Deus te abençoe.